Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e mais uma vez eu vou estar trazendo aqui uma review, uma análise de vendas de mangás que estão em lançamento aqui no mês de maio lá no Japão. Então acompanhe o vídeo para você não perder nenhum conteúdo da análise de cada um dos mangás. Eu tô falando aí de alguns mangás específicos publicados em algumas revistas, então está dividido assim para ficar um pouco mais organizado. De qualquer forma, eu espero que você já deixe o seu like, se inscreva no canal. Estamos querendo bater pelo menos 1000 inscritos até o fim do ano. A sua ajuda já vai ser muito importante para a gente conseguir bater essa meta. Então, dado esse recado, sem muita enrolação, bora lá para o vídeo. Começando primeiramente falando dos mangás da Shonen Jump. Já está na terceira semana de vendas. Semana passada, infelizmente, não pude fazer uma análise analisando a segunda semana de vendas do mangá, mas vou estar aqui falando da terceira semana. De qualquer forma, o mangás como Tokyo Demon Breed Stories não foi ranqueado por ter vendas baixas e foi o único, assim, né, que não teve nenhum dado divulgado. De resto, Cypher Academy, ou Anguga Koen no Iroha, como eu costumo chamar, ele vendeu só essa semana 1.740 exemplares, totalizando 14.305 exemplares. No mais, é um mangá que ele vendeu praticamente a mesma coisa do volume anterior. Se a gente pegar, por exemplo, as vendas de primeira, segunda e terceira semana, teve sim uma certa diferença de uma para outra, mas se juntar tudo foi o que eu fiz, né? Eu calculei tudo de um por um, semana por semana, e praticamente deu quase a mesma coisa. Logicamente, né? Teve alguma alteração, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi 14 mil. Então, agora com ele, pelo menos nessa terceira semana, teve o mesmo número de vendas do volume anterior. Não sei o que isso pode acabar influenciando no mangá futuramente, se a Jump agora vê que o mangá já não cresce, ele vai largar o mangá, deixar o mangá, largar o mangá, vai fazer alguma coisa do tipo. Não sei ao certo, mas bora ver até onde esse mangá pode chegar. As vendas dele, por enquanto, essa semana não teve tanta alteração, mas vamos ver se semana seguinte ele vai conseguir então ter um aumento, acréscimo a mais do que o volume anterior. De qualquer forma, passando para o próximo mangá, tivemos o mangá de música que já foi cancelado, Pipipipipipi, que é um mangá que, como eu já falei, foi cancelado. Ele vendeu 2.380 exemplares só essa semana e totalizou 19.570 exemplares nas suas vendas. Como o mangá já é cancelado, não tem tanto o que falar sobre esse mangá. Passando então para o Undead Luck, ele vendeu 2.612 exemplares só essa semana, totalizando 24.700 exemplares. De certa forma, não é algo tão grande ao que ele vem vendido, não é algo, sim, para falar a verdade, não teve um acréscimo tão grande. Ele ficou praticamente a mesma média por enquanto. Ainda tem mais uma semana de vendas para fechar o mês, então bora ver se ele vai conseguir ter um acréscimo a mais ou a menos, não sei. Provavelmente na semana que vem ele pode vender em torno aí de 1.000 exemplares, mais ou menos, nessa média, pelo que dá para entender, né? Mas vamos ver, acompanhar. Undead Luck, ele precisa e pode sim crescer com o tempo, mas eu acho que por enquanto a gente tem que se contentar com o que ele vende atualmente. Agora, o mais vendido da Jump essa semana foi o Aonohako, que vendeu 11.148 exemplares, totalizando aí 101.818. É um dos mangás que vem crescido bastante, é um dos mangás aí que mais tem potencial para se tornar um grande sucesso futuramente. Mas por enquanto ele está continuando a mesma média de 100 mil exemplares. Me deu um certo hype quando ele vendeu mais de 50 mil, 60 mil aí pela primeira semana desse volume, algo que ele não alcança com tanta frequência, e normalmente ele estreia com torno de 30, 40, 50 mais ou menos, e aqui ele ultrapassou muito. Então deu sim um certo hype, né, pelo menos para mim, que ele poderia então crescer bastante, mas ele ficou praticamente na mesma média aí. As outras semanas ele caiu um pouquinho a mais e ficou aí no nível aí que ele sempre alcança. Semana que vem provavelmente ele pode alcançar em torno de 110 para 112, 115, como ele vem sempre alcançado. Ou seja, ao Aonohako, pelo menos no mês de estreia, ele não teve nenhum acréscimo e provavelmente não vai ter até o fim do mês, o que vai deixar ele aí na mesma margem de sempre. Partindo então para Young Jump, tivemos alguns lançamentos aí, como o Junket Bank, que vendeu no volume 11 2.692 exemplares, e o Oritsu Mahou Koen no Isakusen, que vendeu seu volume 9 5.155 exemplares. São esses mangás que estão em lançamentos, eles não, pelo menos não são tão grandes na verdade em popularidade na Young Jump, então essas médias aí que ele vende atualmente. Além de, por exemplo, de Dr. Zeros volume 7, ele nem sequer apareceu no ranking ótico.
por uma base que a gente tem, ele provavelmente vendeu em torno de 1.600 aproximadamente, o que são vendas extremamente baixas por um mangá que já está no volume 7. Provavelmente, não posso dizer tão profundamente, mas provavelmente é um mangá que pode sim correr risco de um sério cancelamento, mas por enquanto nada assim tão oficial. De qualquer forma, esses são pelo menos alguns dos lançamentos aí da Young Jump. Já para Shonen Sunday tivemos aqui alguns lançamentos, como o Shiroyama Tomita-san, que no seu volume 6 vendeu 2.796 exemplares, uma estreia bem baixa para falar a verdade, abaixo de 3.000, além do Shibuya Near Family volume 2, que para quem não conhece, mesmo autor de uma outra obra que eu gosto bastante, ele vendeu 3.394 exemplares nesse volume 2 dele, além do Kimiwa 008, que vendeu o seu volume 25, 6.743 exemplares. E a Shonen Magazine, que estreou vários mangás bem populares aí nessa leva aí de volumes do mês de maio. Entre eles tivemos o Kitazawa com A Class, que vendeu o seu volume 2, 3.590 exemplares. Foi uma estreia bem baixa, para falar a verdade. O volume anterior ele também vendeu bem baixo. O mangá ele realmente tá com alguns riscos de, quem sabe, até um cancelamento se ele continuar com essa popularidade tão baixa. Mas no mais a gente vai continuar acompanhando ele. Também tem um Akabane Honeko no Bodyguard, volume 3, que vendeu 6.090 exemplares. São vendas um pouquinho a mais do que os volumes anteriores, porém continua bem baixo. O mangá ainda continua com uma certa atenção para que ele não venha perder popularidade, mas pelo que dá para perceber, o mangá aos poucos, bem pouquinho mesmo, ele vem conseguindo aí crescer sua popularidade. Isso é bem importante, né? E o Yuma Sensei vendeu no seu volume 2 7.867 exemplares. Também são vendas bem baixas, é um mangá novo também, logicamente lançando seu volume 2. Mas são vendas que, de certa forma, foram um pouquinho superiores a mais do que os volumes anteriores. Então eu acho que o caso dele pode ser o mesmo de Akabane Honeko. Ele pode sim, se der tudo certo, aos poucos, né, bem pouquinho mesmo, conseguir ter uma popularidade pelo menos um pouco melhor. Mas por enquanto ele é um mangá que pode sim, a qualquer momento, correr alguns riscos de cancelamento. Por enquanto, ele está nessa margem do talvez dê certo. A Magami-san volume 10 vendeu 24.148 exemplares no seu volume. Seu volume 10 é um mangá que já teve um anúncio de anime, então vamos esperar aí essa popularidade crescer ainda mais. O Kanojo Kareshimasu vendeu no seu volume 31 37.443 exemplares, um dos ronkons mais famosos aí da Magazine, do lado também do outro que é o Kakou no Inazuki, que também teve um volume lançado, o volume 17, que acabou estreando bem melhor do que a Kanojo Kareshimasu, vendendo 38.768 exemplares. Então, são dois mangás aí de ronkons que tem bastante sucesso na revista. O outro, que é o Bakemonogatari, no seu volume 22, vendeu 52.818 exemplares. É um mangá que já encerrou e não é mais publicado na Magazine, então só está lançando aí seus volumes finais. O Shangri-La Frontier, volume 13, vendeu 59.100 exemplares. É um mangá que já tem um anúncio de anime, então esperar que esse sucesso venha crescer cada vez mais. O mangá tem sim uma popularidade bem legal e a gente vai continuar acompanhando, né, para ver o crescimento dele ainda mais. Já para Demon no Ace, o segundo ato, vendeu no seu volume 34 76.543 exemplares. É um dos mangás de esporte mais famosos aí da Magazine, logicamente perdendo para Hajime no Ippo e para Blue Lock, logicamente. Mas diferente, por exemplo, de Blue Lock, ele é um mangá bem clássico na revista, perdendo ainda para Hajime no Ippo, mas ele ainda assim é um mangá bem clássico na revista. Mas falando de Blue Lock, ele foi um mangá não só o volume mais vendido da Magazine, como também o mais vendido do Japão nessa semana. Seu volume 24 vendeu 201.573 exemplares. O hype da obra ainda continua muito grande, logicamente baixou um pouquinho do que quando estava lançando o anime, mas continua ainda um mangá muito popular. Passando rapidamente pelo Shonen Champion, temos aí alguns lançamentos. O Harigani Service Ace, o volume 22, que vendendo 1.720 exemplares essa semana e totalizando 6.503 exemplares. Além do Horse Gaiden Guriko, no seu volume 22 também, vendendo 1.795 e totalizando 9.355 exemplares. E também tivemos o lançamento do Yuketsuki Surushino
no seu volume 25 e vendeu só essa semana 3.212 e totalizou 18.197 exemplares. Então, o mais vendido da Champion essa semana foi o Backdoor 2 no seu volume 16. Ele vendeu essa semana 8.055 exemplares e totalizou 31.494 exemplares, sendo assim o mangá que mais vendeu na revista. De qualquer forma, esses são alguns dos destaques dessa semana, de alguns mangás, algumas vendas. Queria falar de um pouquinho mais, mas acabou que não dá muito tempo para falar de tudo. O vídeo vai ficar bem longo e não quero isso. De qualquer forma, deixe nos comentários o que você achou, o que você espera também das próximas semanas. Talvez algum desses mangás nem sequer consiga falar na próxima semana por alguma coisa, né? Mas de qualquer forma, assim que possível, eu vou estar falando sobre algum desses destaques. O vídeo é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado e deixa o seu like, se inscreve no canal se você não fez isso no início. Pode fazer aqui agora e ajudar o canal a crescer cada vez mais. De qualquer forma, fico por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo.